Muito bem, bom dia, meus alunos do primeiro ano da administração. Sejam bem-vindos a essa aula do dia 8 de setembro, né? Depois do feriado 7 de setembro, né? Todo mundo descansado, né? Muito bem. Novamente, bom dia para todos. Hoje a gente já vai começar, nós vamos começar o nosso primeiro capítulo, tá? A chamada Introdução ao Estudo da Química, e esse capítulo ele será abordado nas nossas próximas 3 aulas. Hoje, dia 8, dia 15 e dia 22. Eu vou compartilhar, então, a minha tela com vocês e quero repetir, quero frisar o que eu falei na aula passada, na semana passada. Não deixem que uma dúvida qualquer fique sem ser respondida, tá? Então, a qualquer momento, vocês podem interromper a minha explanação, o que eu estiver falando, e sanar a dúvida, tá, gente? Tá? E, como eu disse lá na semana passada, eu prefiro que vocês perguntem pelo microfone. Abra o microfone e pergunta, tá? Porque se perguntar aqui pelo chat, aqui da plataforma Teams aqui, como eu vou estar em outra tela, eu vou estar na tela lá da apostila, aí pode ser que demore, que eu não veja a pergunta em tempo hábil, né? Na hora ali. Então, só abre o microfone, toca pergunta, tá? A gente conversa. Ok, gente? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Vou compartilhar aqui. Aqui não, deixa eu sair daqui. Vou para cá. Aqui. Então, muito bem. Então, agora a gente vai iniciar o nosso estudo, né? O estudo da disciplina Química. Essa apostila, a do primeiro trimestre, já está lá na página, na nossa sala do Moodle, lá naquela parte de informações importantes, tá? Da sala do Moodle. Então, vamos seguir em frente aqui. Eu, inclusive, na semana passada, eu pedi para vocês, já quem pudesse, né, claro, já desse uma lida, chegasse na aula de hoje já com alguma informação sobre esses assuntos que a gente vai falar hoje, né? Tá? Esse é o programa do ano inteiro. Esse aqui é o programa, são os 7 capítulos que a gente vai estudar, tá? Sendo que no primeiro trimestre, de hoje até o final de novembro, nós vamos estudar os 3 primeiros capítulos. Hoje a gente vai iniciar a introdução à química, né? Introdução ao estudo da química. Muito bem. O conhecimento humano, tá? O conhecimento acumulado pela humanidade, pelo ser humano, na minha opinião, é baseado, sustentado por 3 pilares, por um tripé. A ciência, que é o caso da química, tá? A química é um ramo da ciência, né? A filosofia e a religião. Então, esses 3 pilares que formam o conhecimento humano. Ciência, filosofia e religião. Tá?
Na verdade, o que antecede tudo isso é a filosofia. A filosofia é a partir do primeiro ser humano que começou a pensar alguma coisa, tá? Ele começou a fazer filosofia. E a partir da filosofia, que tenta explicar o porquê das coisas, é que daí surgiram as religiões e também surgiu a ciência, né? A ciência, tal qual a gente conhece hoje, ela é relativamente recente na história do ser humano, né? A ciência mesmo, com método científico, ela começou já na Idade Moderna. Começou com Isaac Newton, com Galileu Galilei, lá no século XVII, no século XVI, né? A ciência como a gente conhece hoje, né? Não que antigamente, na Idade Média, na Idade Antiga, não se conhecessem os materiais, não se perguntasse sobre os fenômenos que ocorrem na natureza. Não, o homem sempre, o ser humano, sempre foi curioso. Mas a explicação dos fenômenos, a tentativa de entender o que acontece nesse nosso planeta Terra, tal como a gente conhece hoje, que é a ciência, isso é relativamente de 500 anos para cá, né? Tá? Muito bem. Então, a química, aqui nessa primeira página da apostila, eu coloquei aqui um conceito da química como ciência. Tá? O que é a química? Ela é um ramo da ciência que estuda os materiais, estuda as diferentes substâncias, os diferentes materiais, tá? Sejam eles do estado sólido, do estado líquido, do estado gasoso, sejam materiais do reino mineral, as rochas, os minerais, né? Sejam substâncias do reino vegetal, do reino animal, tá? Sejam seres vivos ou não, todo e qualquer material existente no nosso planeta, inclusive materiais novos, materiais que não existem na natureza. Os materiais que existem na natureza, as substâncias que existem na natureza, são chamadas de naturais, claro. E aqueles que não existem na natureza, que são sintetizados, são produzidos pelo ser humano, pela indústria, nos laboratórios, são chamados de materiais artificiais. Quer ver um exemplo de um material artificial? O plástico. O plástico, com as suas mais diferentes utilidades, né? E problemas também de poluição, né? É um material artificial. Não existe uma jazida, uma montanha de plástico, a não ser esse plástico que a gente produz, né? Tá? Mas o plástico é um material artificial. O Teflon, esse revestimento de panela que hoje a gente conhece, né? Como Teflon, medicamentos, tem muitos medicamentos que são artificiais, não existem na natureza, são desenvolvidos em laboratório. Então, o que é a química? A química é um ramo da ciência que estuda os diferentes materiais, naturais ou não, ou artificiais, e também, aqui que é importante, estuda as transformações que esses materiais sofrem. Essas transformações, elas podem ser e são muitas vezes controladas na indústria. A indústria química, a indústria metalúrgica, né? Nada mais do que um processo, nada mais são do que essas indústrias, utilizam processos
de controle das transformações, né? Quando você vai fabricar uma chapa de aço, vai fabricar aço aqui em Ouro Branco, o que se faz? Se faz a transformação do minério de ferro em aço, lá na Uzi Minas, em Patinga, ou aqui na Novelis, hoje não chama Novelis mais, né? Antiga Alcan em Ouro Preto, transformação do óxido de alumínio em alumínio metal, né? Se bem que aqui hoje não produz mais o metal, né? Só produz o pó de alumínio. Então, na indústria farmacêutica, na indústria petroquímica, todos esses ramos industriais, tá, utilizam transformações da matéria para obtenção de materiais que sejam importantes para nós, né? Que sejam úteis para o ser humano, né? E interessante também aqui essa palavra aqui, ó, energia. Toda transformação da matéria, seja uma água evaporando, tá? Você pega um pouco de água e derrama ali lá fora, lá no local onde está batendo o sol, aquela água vai evaporar. Aquilo é uma transformação. A água líquida passando para o estado de vapor. Ali está envolvida uma certa quantidade de energia. Se a gente pisca o olho, gasta energia. É verdade. Tá? Se você retira uma caneta de uma mesa e coloca numa prateleira, você está alterando a energia potencial dessa caneta. Qualquer modificação na matéria, seja ela química, física, mecânica, sempre vai estar envolvida uma certa quantidade de energia. Nós vamos voltar a falar nela. E aqui, essa frase aqui, ela é importante, ó. A energia, ela é essencial no nosso dia a dia. Sem ela, nós não viveríamos, né? Nós somos, o corpo humano é um grande reator químico produzindo energia. Entendeu? Então, nós somos um exemplo clássico de transformação da matéria, o nosso metabolismo, né? Ok? Muito bem. Essas transformações da matéria, quando estudadas na química, elas são chamadas de reações químicas. Elas são muito importantes para nós. Nós vamos ter um capítulo só sobre reações químicas. Olha o que eu acabei de falar aqui, ó. Olha lá. Acabei de falar aqui, ó. Nos laboratórios, indústrias, o que a gente obtém? A gente obtém substâncias, tá? Por meio de transformações. Pode ser o aço, pode ser o alumínio, pode ser um medicamento, um novo medicamento, pode ser um combustível, o álcool, né? O álcool, ele é um combustível renovável, produzido a partir da cana-de-açúcar, né? No Brasil, né? A partir do açúcar da cana, né? Em outros países, ele é produzido, Estados Unidos produz álcool a partir do milho, na Rússia, a partir do açúcar de beterraba, e por aí vai, né? Tá? Essas substâncias obtidas, né, dessa forma, né, possibilitam o quê? Olha lá, ó, eu pus aqui alguns exemplos. Ó. Melhorar a produção agrícola, soja, milho, trigo, né? Melhorar a produtividade no campo, o uso de substâncias que vão impedir a proliferação de pragas. Não, por aí vai. Não, o Brasil tem empresas públicas de pesquisa, a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, né? Importantíssimos. Tá? Olha lá, ó, fabricação de tecidos, novos tecidos. Hoje em dia,
quantidade de tecido sintético, né? Aquelas roupas, né? Fabricação de novos tecidos. Aqui, ó, fabricação de medicamentos. Ali, ó. A indústria farmacêutica nada mais é do que um ramo da indústria química. Que é o quê? Desenvolvimento de novas substâncias para tratar e curar doenças. Outro importante aqui também, ó, fabricação de produtos de higiene, sabões, detergentes, né? Sabão em pó, sabão em barra, detergente, desinfetante. Tudo isso é indústria química. Esse aqui, ó, parece que não é importante. A principal fonte de energia nossa, claro, é a luz do sol. Mas, em termos de obtenção de movimento, de uso mecânico, são os combustíveis, né, gente? Então, os combustíveis são principalmente utilizados para movimentar máquinas, movimentar reatores nas indústrias, mas são também utilizados para movimentar caminhões, ônibus, navio, trem, locomotiva, né? Tá? Então, aviões a produção de combustíveis mais limpos, vamos falar assim, entre aspas, menos poluidores, também é uma atribuição da química, né? No Brasil, as mercadorias são transportadas por caminhões. Trem também. E o principal combustível usado no Brasil para trens, locomotivas e caminhões, é o óleo diesel. O óleo diesel, ele tem como impureza, como sujeira, ele tem enxofre. Então, quando o diesel queima no motor de um caminhão, ou numa locomotiva, motor lá de uma locomotiva diesel, junto com a fumaça da queima do óleo diesel, sai também um gás chamado dióxido de enxofre, não é carbono não, enxofre. Sai o carbono também, mas no caso do óleo diesel, sai o SO2. O SO2, ele é um poluente atmosférico importante, né? Ele provoca a chamada chuva ácida, né? Então, hoje no Brasil, se usa um diesel chamado diesel S10. Depois vocês façam uma pesquisa, anota aí. Diesel S de enxofre, S, né? S10. O que é o diesel S10? Significa que ele tem 10 ppm, 10 partes por milhão, tá? De enxofre como impureza. Sabe o que significa ppm? Parte por milhão? 10 ppm, vamos falar 1 ppm. 1 é 1 grama do poluente, da substância enxofre, em 1 milhão, é parte por milhão. Então, 1 ppm é 1 grama, não é 1 grama que fala, não, é 1 grama. 1 grama em 1 milhão de gramas do óleo diesel, do combustível. 1 milhão de gramas são 1.000 quilogramas. 1.000 quilogramas corresponde a 1 tonelada. Então, quando se fala em 1 ppm, é 1 grama do enxofre, lá no óleo diesel, em 1 tonelada. Então, se você pegar 1 tonelada de óleo diesel, lá dentro tem 1 grama de enxofre. 10 ppm são 10 gramas. Então, o óleo diesel S10, depois pesquisa aí. É aquele óleo diesel que tem, em 1 tonelada do óleo diesel, tem 10 gramas de enxofre, tá? Que quando queimado, vai produzir um poluente, né? Na atmosfera. Antigamente, há uns anos atrás, o óleo diesel tinha muito mais enxofre.
tinha 2.000 ppm, 2.500, 5.000 ppm, né? Então, queimar óleo diesel causava uma poluição danada. Hoje em dia, esse óleo diesel, o S10, tem muito, compara um diesel com 2.000 ppm de enxofre com um que tem 10, entendeu? Tá? Algumas cidades só autorizam ônibus dentro da cidade, por exemplo, BH é assim, São Paulo, Rio, se for diesel S10. Não é permitido rodar esses caminhões e ônibus circularem na cidade com um óleo diesel sujo, vamos falar assim, com muito enxofre. É claro, é para diminuir a poluição, né, do ar, né? Tá? Tem países da Europa, que já falam em diesel S2, diesel S2, S1, S2, né? 1 ppm, 2 ppm. E quem é que possibilitou isso? Foi a indústria química, a produzir combustíveis mais limpos, né? A indústria petroquímica. Né? Muito bem. Então, está claro o conceito de química, gente, como ciência? Inclusive, a palavra química, ela assumiu de uns tempos para cá até um sentido pejorativo, né? Como sinônimo de coisa ruim. Essa comida aí está cheia de química. Tá? É claro que esse problema existe, né? Tá? Você vai comer um alimento aí, ele pode estar contaminado, tá? Por algum poluente químico, por alguma coisa. Ou você vai respirar um ar de uma cidade com uma poluição atmosférica pesada. Então, é claro, mas essa ideia pejorativa da química, na verdade, ela não se justifica. Sem a química, a gente não vestiria roupa, não teria tecido, não teria aço, não teria alumínio, não teria medicamento. Esse estigma, a palavra é essa, eu estava tentando lembrar aqui, esse estigma sobre a química, esse estereótipo, tem que, na cabeça nossa, do estudante, a gente tem que ultrapassar isso aí, né? Então tá, aí tem umas figurinhas aí, tem um negócio aí que eu vou tirar, essa garrafa de Coca-Cola aqui, Coca-Cola não tá com nada, né? Tá? Aqui, propaganda também da H2OH aqui, essa porqueira. Muito bem, vamos para frente. A gente tem mais coisa para falar hoje. Aqui nesse quadrinho aqui, deixa eu diminuir um pouco aqui. Nesse quadrinho aqui, eu pus ali um desenvolvimento histórico, cronológico da química como ciência. Na verdade, a química mesmo só se tornou ciência no final do século XVII. Não, mentira, no final do século XVIII, com um químico chamado Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Lavoisier viveu na França, foi um francês, cientista francês, no final do século XVIII, 1780, 1790, né? Até aquela época a química ainda não era uma ciência. Era um ramo do conhecimento, mas não ciência como a gente conhece hoje. Então tá ali, ó, número 1. Olha lá, número 1. Lá na pré-história, né? Então, desde o primeiro momento em que o ser humano lá, o homem das cavernas lá, aquela turma lá, passou a usar o fogo, a energia do fogo, para cozinhar alimentos, essas coisas, né? Para se aquecer, né? Do frio, já se usava uma reação química em benefício da humanidade, nada. Inclusive tem um filme interessante. Esse filme, o diretor, eu não sei se ele é francês ou se é canadense, se chama Jean-Jacques Annaud, esse diretor. Ele fez um filme chamado A Guerra do Fogo, que trata exatamente disso, a disputa que aquelas tribos lá, aqueles precursores lá do ser humano, lá, os homens de Neandertal, aquela turma lá,
na pré-história, né? Anterior não existia agricultura, né? O homem era só coletor, ele só coletava comida, caçava bicho, animais e coletava fruta, só. Aquelas tribos, né? Aqueles agrupamentos de seres humanos, né? Nem sei se era Homo sapiens, né? No filme não fala isso. Eles brigavam pelo fogo, né? Se tinha uma tribo lá que tinha lá um fogo queimando lá, e eles alimentavam aquele fogo e tomavam cuidado para que ele não apagasse. Aquilo ali para eles era fonte de energia. E havia uma briga danada, uns tentando tomar o fogo do outro. Esse filme é interessantíssimo, a Guerra do Fogo, né? Aí, com o avanço do conhecimento humano... Professor, Opa, diga. Deixa eu ver quem está falando aqui. Você citou o filme, eu lembrei também é um desenho bem tranquilinho, chama Os Croods. Eles também descobriram um fogo e para eles era como se fosse um sol, porque eles não tinham conhecimento nem de como fazer e eles também brigavam pelo fogo, igual o senhor falou. Como é o nome do filme? Os Croods. Ah, bacana. Então, isso mostra bem a necessidade na época do ser humano, ela era bem pequena. Era o que era? Obter fogo, era ter energia para se aquecer, para cozinhar aquela carne daqueles animais que eles caçavam, né? Tá? E também para se espantar outros animais mais perigosos, né? Então, isso aí foi o início a gente não dá para precisar exatamente como nem quando, assim, mas foi o início da ciência, do conhecimento científico, né? Assim, do conhecimento do ser humano sobre aquilo que ele podia aproveitar para o seu bem-estar, né? Obrigado pela ajuda, né? E depois, aí o ser humano aprendeu a produzir metais, a idade do bronze, né? Na idade do cobre, aprendeu a fermentar cereais, a fermentar frutas, né? O Velho Testamento fala da produção do vinho, né? Tá? Aprendeu a fermentar o açúcar da uva para a produção de bebida alcoólica, de vinho, e por aí vai. Produção de sabões a partir da cinza, né? As cinzas dos vegetais queimados tem muito potássio. Aí, essa cinza que tem rica em potássio, misturado com gordura animal, com banha, até hoje na roça se produz sabão assim, né? Fabricação de cerâmica, de utensílios, né? Esses antropólogos, esse pessoal que estuda civilizações antigas, né? Objetos de cerâmica. Cerâmica nada mais é do que areia misturada com carbonatos, alguns tipos de carbonatos, de sódio, e derrete e faz aquela e amolda, né? Amolda aquilo ali no fogo. O vidro também é a mesma coisa. Aí, a partir disso aí, já na Idade Média, tá? A Idade Média foi um período que começou, nós estamos falando aqui de história ocidental, tá? Não estou falando de história oriental, não. Nem ocidental, estou falando de história europeia. Porque nessa época aqui, já existiam povos aqui nas Américas, né? Os astecas, maias, né? Aqui, as tribos nossas no Brasil, na América do Norte, tá? Mas isso aqui diz respeito nessa época o europeu ainda não tinha chegado por aqui, né? Chegou só com Cristóvão Colombo, lá no final do século XV.
Mas a Idade Média começou com a queda do Império Romano, né? Queda do Império Romano e tal. Esse é um marco temporal, né? Os historiadores usam como referência. E na Idade Média, um período que durou aí 900 anos, mais ou menos, né? 800 a 900 anos. Começou lá em 500, depois de 500 e tanto depois de Cristo, foi até 1400 e não sei quanto lá, né? Nessa época, o que motivou, lá na Europa, estou falando de Europa, o desenvolvimento do conhecimento humano foi isso aqui, essa figura que está aqui. Ó, foi a ideia de transformar metais, especialmente a prata, em ouro, na chamada transmutação. É claro que eles não conseguiram, né? Não conseguiram. Só que, durante séculos, essas tentativas de transformar materiais menos nobres em ouro, que é um metal nobre, obrigou esse pessoal a desenvolver o conhecimento, a desenvolver equipamento, a lidar com fogo, a purificar substâncias, né? Pegar um certo mineral na natureza e purificar esse mineral. Então, isso tudo, essa ideia de transformar materiais menos nobres no ouro, obrigou todo esse pessoal aí, os cientistas da época, a, a, a desenvolver um conhecimento que foi muito importante na sequência do desenvolvimento da ciência. Nessa época, a química ela era chamada de alquimia, né? Alquimia. Não é um cachorro que mia, não. Alquimia, gato não, né? Estou brincando, né? Tem uma cidade aqui perto, aqui, chamada Manhuaçu. Tem uma loja lá, pet, de animais, que chama Alquimia, mas no lugar do L aqui, ó, é um U. Um Q mudo, e as letras M-I-A. Alquimia. Um cachorro, um Q e um gato. Alquimia. Lá em Manhuaçu que tem essa loja. Muito bem. Aí depois, agora sim. Agora sim. Ó. O que é o método científico? O método científico, que é usado até hoje, ele nada mais é do que o que o cientista faz? Ele observa um problema, tá? Observa um fenômeno da natureza, aquela velha história lá da maçã caindo lá, né? E o físico lá viu aquela maçã caindo e perguntou por que ela cai, né? Para falar da gravidade, né? Aí daí surgiu a lei da gravidade. Mas é isso mesmo. O cientista observa um fenômeno, até hoje isso se faz nas universidades. O pesquisador faz isso, né? Tá? Então, o método científico, olha a palavra, método, metodologia, tá? É observar o fenômeno, identificar aquele fenômeno como um problema a ser resolvido, ou seja, uma resposta vai ter que aparecer. Tá? Aí o cientista tenta reproduzir o fenômeno, obtém resultados, aí ele vai criar uma hipótese, esse fenômeno pode ser por causa disso, disso, disso. Aí ele vai desenvolver uma teoria, vai realizar experiências, tá? E vai tirar as suas conclusões. E muitas vezes essa teoria científica, ela se transforma em lei, uma lei científica. Esse é o chamado método científico. A física utilizou o método científico muito antes do que a química. A física lá no final do século XVII, né, com Isaac Newton, com aqueles astrônomos lá, o Galileu Galilei, o Nicolau Copérnico, essa turma aí, né? O Isaac Newton é o pai da mecânica, né? Mecânica clássica.
Só no final do século XVIII é que a química se torna, tá? Só no final do século XVIII é que a química passa a ser considerada uma ciência exata, assim como a física, né? Tá? Apesar do que tem muita, na química e na física também, muita questão que ainda não tem resposta, né? Então, exata, mas pero no mucho, né? Nem tanto. Ok? Reconhecidamente, o primeiro químico, assim, por assim falar, né? Assim considerado, o pai da química é o Lavoisier. E hoje em dia, ó, ciência é tecnologia. Tecnologia, gente, é saber fazer. Tá? Ciência e tecnologia sempre vão caminhar juntas. E química e tecnologia, é claro. Inclusive, olha que interessante. Olha que interessante. Eu hoje estava lendo. Eu estava lendo. Quer ver? Vou compartilhar uma outra janela com vocês aqui. Essa aqui, ó. Tá? Essa janela que eu estava lendo hoje aqui antes da aula, eu estava lendo o portal UOL. O portal UOL é o portal. Vocês estão enxergando aí, gente? A Juliana, tá? Eu estava lendo sim. ela aí, ó, a Juju aí. A Juliana, ela é uma química que usa bagaço de cana. Bagaço de cana, essa reportagem é interessantíssima. O que ela faz? Ela é pesquisadora, essa Juliana Bernardes, essa química, ela é pesquisadora do laboratório de nanotecnologia de um órgão de pesquisa brasileiro, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. E a matéria-prima dela é o quê? É refúgio, é lixo da indústria do açúcar e do álcool. É exatamente o bagaço da cana. O bagaço é aquela fibra que é produzida depois que a cana ela é moída lá na usina de álcool, na usina de açúcar. Então ela usa o bagaço da cana de açúcar para a produção de cosméticos e medicamentos. Olha lá, a carinha dela lá. Tá? Professor, Opa, diga. você falando disso me lembra de uma notícia que eu disse que eu vi, que Ah, teve estudantes brasileiros lá do Rio Grande do Sul que criaram um tipo de tala de bagaço para substituir gesso é? Ah. em acidentes. E ganharam algum prêmio? Ganharam alguma, assim, alguma, isso foi parte de alguma feira, algum concurso? Você se Não, lembra? creio que não. Ah, Não não, mas lembro, mas eu acho que não. tá vendo assim, isso, olha, nós estamos falando tem quase 40 minutos sobre a importância da química, né? Como você transforma um material aparentemente inútil, né, Lara? Inútil em algo que vai ser útil para a gente. Então, aí eu volto a falar naquilo, aquele estigma da química como ciência, né? Como algo impuro, aquele estereótipo da química como algo ruim para nós. Pelo contrário, os problemas existem? Existem, claro que existem, né? Mas problemas de poluição, de contaminação, claro, mas ai de nós se não fosse a química para tentar resolver isso, não é não, Lara? Concorda comigo? Então, Concordo, professor, concordo tá? Eu plenamente. estou fazendo propaganda para a química, né? Bom, alguém quiser falar alguma coisa aí, pode falar. Deixa eu voltar lá para aquele. Onde é que a gente estava? Professor, Aqui. Muito bem. É, é,
Vamos em frente. Eu acho que alguém tentou falar. É. Eu tentei falar. Só um minutinho, deixa eu voltar lá. Peraí, deixa eu voltar lá. Deixa eu... Quem quer falar, por favor? Heloísa, Pode falar, Heloísa. você falou da química contemporânea. Isso. Hoje a gente vê muita coisa contemporânea, tipo arte contemporânea. Você acha que vai ter alguma coisa depois do contemporâneo? Contemporâneo, Heloísa, obrigado pela pergunta. O contemporâneo é o atual, né? É a atualidade. Então, o que a gente chama hoje de contemporâneo são os dias atuais, né? Uhum. Aí, pode ser que daqui, nós não vamos estar aqui para ver isso mais, né? Mas pode ser que daqui 500 anos, o período que a gente está passando hoje, tem uma denominação histórica. Algum historiador, lá no ano de 2500, vai chamar esse período aqui, sei lá, a era do não sei o quê, a história, vai chamar de idade da tecnologia, vamos chamar assim, né? E o contemporâneo vai ser lá. Então, contemporâneo é uma palavra que diz respeito sempre àquele momento, aquele período ali, né, assim. Então, o meu entendimento de contemporâneo é isso, né? Vai ter um contemporâneo, vai lá na frente. Sempre o contemporâneo vai ser lá na época. Pode ser que na história nossa, né? Os historiadores lá daqui a 500 anos, sei lá, daqui a 300 anos, chamem esse período agora de período da internet. Né? Idade da internet, sei lá, idade da tecnologia, que é o que está acontecendo, né? Apesar do que tem tanto país ainda que vive ainda, não só país, não, tem regiões do Brasil que vivem uma pobreza danada, os benefícios da ciência, do desenvolvimento científico e tecnológico. Tem muito lugar aí que não chegou, não, tá? Tem muito lugar aí, você vai em alguns locais aí, que eles nem sabem o que é a internet, não sabem o que é uma nanotecnologia, não tem nem acesso a medicamento direito. O remédio lá é planta, que ele é bom, é bom também, mas só que não tem acesso ao conforto que nós temos, né, em outras regiões, né? Tá? Infelizmente, isso ainda acontece. Muita gente passando fome, né? Nós falamos de produção agrícola, a química contribuindo para a melhoria da safra agrícola, né? Nós falamos disso agora há pouco, né? E muita gente aí passando fome, no nosso país, inclusive, né? Ou em continentes aí na África, lá tem lugares lá que tem gente morrendo de fome. Isso é um absurdo, né? Em pleno século XXI, aconteceu uma coisa dessa, né? Bom, aí se a gente for... Viu, Heloísa? Isso aí tem conversa para muito tempo ainda, né? E volta e meia, sempre que a gente quiser falar sobre isso, a aula não é só de química não, tá, gente? A aula é de tudo. Tudo que a gente quiser conversar, né? Bom, falta 5 minutinhos. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, pode perguntar. Vou voltar aqui. Vamos passar aqui. Ok, Luiz? Se você quiser falar mais alguma coisa, pode falar. Não, era só isso mesmo, obrigada. Não, tá bom. Então, deixa eu ver aqui, o que falta para hoje. Vamos aqui. Só para a gente terminar a aula nossa hoje. Alguns conceitos iniciais são muito importantes para nós. O primeiro deles, sistema. Essa palavra sistema, em ciências, ela se aplica a tudo que seja estudado cientificamente. Qualquer parte do universo físico, tá? Qualquer parte do universo físico, contendo ou não matéria. Pode ter só energia, né? Você vai estudar o vácuo.
lá, o vácuo, vai estudar a velocidade da luz no vácuo. Ali não tem matéria, só tem energia. É um sistema em estudo. Uma célula, um estudante de biologia ou um bioquímico está lá estudando a célula. Lá, pititinha lá. Tem núcleo, citoplasma, membrana. Aquilo é um sistema em estudo. O sistema solar. Tá? O nosso sistema solar tem uma estrela chamada Sol e os planetas orbitando, gravitando ao redor desse Sol. É um sistema de grandes dimensões, de dimensão astronômica. Né? Tá? Então, qualquer parte do universo que seja estudado cientificamente recebe o nome de sistema. Ok? Uma caneta caindo no chão. Eu quero estudar o tempo que ela bate lá no chão, a altura que ela caiu e a massa da caneta. Isso é um sistema em estudo. Ok? Muito bem. Então, outra palavra importante é essa aqui, ó. Matéria. Matéria é tudo que possui massa e ocupa volume. E aí, os diferentes materiais, água, minerais, gases da atmosfera, nós temos exemplos, vegetais, nós temos exemplo que não falta. Tá? Nós temos materiais naturais, que existem na natureza, sólidos, líquidos, gases, tal, vapor, e temos aqueles materiais que não existem na natureza, que são aqueles sintetizados por nós, que a gente chama de artificiais. Um exemplo de um material artificial: plástico. Não existe uma jazida de plástico lá natural. Tá? Teflon, esse teflon que reveste panela. E hoje em dia tem uma série de materiais que não existem na natureza. São os materiais artificiais. Medicamentos. Tem muito remédio que é produzido a partir de planta, é claro. Mas a grande maioria dos medicamentos não existe na natureza. Tá? E a cada ano se desenvolve mais e mais medicamentos novos para combater doenças que não existem na natureza. Então, esse termo matéria tem duas palavras-chave: massa e volume. O que é massa? Massa é a quantidade de matéria. Tá? Um corpo lá, você tem lá um pedaço lá de rocha, de granito, pesa lá 10 quilogramas. Então, o que é? Massa é a medida da quantidade de matéria. Normalmente, a unidade que a gente usa é o quilograma, tá? Do sistema internacional. Vocês vão ver isso na física também. Mas a gente pode usar também grama, miligrama, a gente pode usar tonelada. No final desse capítulo, no capítulo 1, tem uma tabela lá com as unidades de medida, tá, gente? Lá no finalzinho. Nós vamos chegar lá. Muito bem. E o volume? Olha lá, massa e matéria. Massa e volume. Volume nada mais é do que o espaço ocupado por um dado corpo. O volume ele pode ser medido. Quais são as unidades de medida? A mais comum é o litro. Mas uma muito importante também é o metro cúbico. Metro apenas, é medida de comprimento. Metro quadrado é medida de área. Metro cúbico é medida de volume. Né? Aqui tem as unidades, aqui, né? Essa aqui, ó, 1 metro cúbico, corresponde a 1000 litros. Então, se você tem na sua casa aí uma caixa d'água que comporta 1000 litros de água, aquele volume lá, 1000 litros, corresponde a 1 metro cúbico. Depois nós vamos voltar a falar nisso, na hora que a gente for estudar densidade, a gente volta a falar. Esse termo aqui, vamos fechar nele, tá, gente? Vamos fechar nele. Vamos fechar aqui, ó. Aqui. Tá?
Aí a temperatura a gente começa na próxima aula. Ah, não, já deu 11h51, não quero estender muito, não. Não, gente, me lembra, vamos parar por aqui, de retomar, me lembrem de retomar o assunto nesse tópico aqui, ó, energia, na nossa aula lá do dia, do dia 15, tá? Hoje nós estamos aqui, ó, dia 8, tá? No dia 15, a gente retoma, mas ao invés de retomar aqui em estados físicos, nós vamos começar daqui, ó. Aí a gente atualiza o nosso cronograma, tá? A gente atualiza o nosso cronograma. Tá bom, gente? Vou retornar lá. Então me lembrem, tá? Vou retornar lá para a nossa plataforma Teams, Microsoft Teams, né? Ok? Alguém tem algum comentário a fazer? Alguma pergunta? Né? Assim como fizeram a Lara e a Heloísa. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Se não, gente, eu agradeço a companhia de vocês, tá? Até a próxima aula. Até o dia 15, na próxima quarta-feira. Ok, gente? Então, Tchau, professor. Obrigada. Tchau, gente. Grande abraço para vocês. Muito obrigada, professor. Tchau, professor. Falou, gente. Aí, Thaís, todo mundo aí, Raíssa, todo mundo, né? Sofia, Tchau, todo mundo. professor. Grande abraço. Tá? Yara, a Bianca. Tchau, professor. Obrigada. Letícia, todo mundo. Um abraço, obrigado para todo mundo. Tá? Até a próxima quarta-feira.